Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, seja muito bem-vindo, seu podcast literário, espero pelo menos. Hoje eu vou trazer aqui um livro que, vou ser bem sincero, tá? Se não fosse a Intrínseca enviar aqui pra cá esse livro, eu não iria ativamente comprar esse livro em nenhuma livraria, não pegarei ele em biblioteca, porque é um gênero que não faz muito minha praia. Eu até vou discutir um pouco mais sobre o gênero dele aqui nos próximos minutos aqui, mas uma autora que eu não conhecia, obviamente, é uma história que eu não conhecia, é um tipo de gênero que eu não conhecia, assim, depois, como eu falei, eu vou discutir mais, mas enfim, é isso que o Clube Intrínsecos oferece, né? O Clube de Leitura da Intrínseca. O que acontece? Você paga uma mensalidade para a Intrínseca todo mês, se é mensalidade todo mês, né? Como se você pagasse um streaming da vida, um Netflix, um Amazon, e todo mês a Intrínseca te envia um livro novo de uma publicação inédita aqui no Brasil, e não só o livro vem de capa dura, com uma edição bem bonitona, mas também eles enviam brindes, um jornalzinho com entrevista com o autor, com a autora, outros brindezinhos, marca-página, cartão postal. Então, enfim, se você não conhece o Intrínsecos, conheça, é bem legal. E como eu falei, se não fosse a Intrínseca enviar aqui para casa, eu não iria ativamente procurar esse livro, e me surpreendeu, tá? Se é positivamente ou negativamente, eu vou falar para vocês depois da ficha técnica, depois que eu passar o resumo da história aqui, eu vou passar para vocês. Antes de mais nada, quero agradecer muito a todo mundo que está ouvindo ou assistindo aqui no YouTube. A gente tá no Spotify, por favor, me siga aqui no Spotify se você não me segue ainda, e também lá no YouTube, a gente tem o Instagram aqui na descrição do Spotify para você me seguir lá e, enfim, acompanhar tudo que eu tô colocando sobre livros lá, beleza? Bom, deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui tão misterioso que eu recebi aqui em casa. E a propósito, a gente recebe aqui em casa do Bookcast os livros da Intrínseca, porque a Intrínseca é parceira do Bookcast, então muito obrigado novamente, Intrínseca, pela parceria, que já vai fazer 2 anos aí, eu acho, beleza? Vamos para a ficha técnica desse livro aqui, então. O nome do livro é Os Abismos. Então, para quem está assistindo no YouTube, eu tenho o livro aqui em mãos. Então, é um livro de capa dura, azul, bem bonitona, com o logo aqui da Intrínsecos. Ele é todo florido aqui dentro, que tem a ver com a história, essa edição. E, enfim, tá aqui para você que está vendo no YouTube, exclusivo no YouTube, com marca-página. Com marca-página não, como é que é? Com a tira de página aqui, enfim. O meu já tá todo meio estranho aqui, porque eu gosto de abrir o livro e não estrago o livro, né? Quem compra livro para deixar na estante, enfim, não é melhor nem comprar, né? Mas eu tô dizendo que eu compro vários livros que estão na estante, eu preciso ler eles, estão lá pegando poeira. O nome da autora é Pilar Quintana, ela é uma autora colombiana, ela tem o primeiro livro dela, se chama A Cachorra, pelo que eu pesquisei aqui, é um livro bem, enfim, conceituado, uma história bacana. Eu não li esse A Cachorra, mas fiquei bem interessado em ler depois de ler esse daqui, ó, tô dando spoiler da minha opinião já. Mas a Pilar Quintana é uma autora colombiana, então esse livro se passa na Colômbia, tem todo o background, vamos dizer assim, a ambientação na Colômbia. Esse livro ganhou o prêmio Alfaguara de 2021, se eu não me engano, que é um prêmio que é dado para livros da língua espanhola. Então, em espanhol, os livros em espanhol, eles recebem, enfim, concorrem a esse prêmio. E essa história aqui, Os Abismos, ganhou esse prêmio no ano passado, em 2021. O ano original de publicação dele aqui no Brasil é 2022. Então, como eu falei, nesse clube Intrínsecos, a Intrínseca envia publicações inéditas para sua casa. Então, geralmente os livros que são enviados têm uma segunda tiragem depois, mas não é de capa dura, não tem todo esse cuidado aqui que o Intrínsecos tem com os seus assinantes. A editora, não precisa nem falar, né, Intrínseca, e o livro contém 270 páginas. Olha, ele é muito rápido de ler, para você que está vendo no YouTube. Além de ter uma numeração de páginas baixa, quer dizer, 270, tem uma diagramação também muito pequena, assim, vamos dizer assim. As margens em volta da página são muito grandes, tem muitos capítulos, o texto ele é cortado muito por parágrafos, assim. Então, enfim, uma leitura leve, vamos dizer assim, uma leitura leve
e tranquila de se ler, não é um calhamaço assim, nada para assustar o leitor. Bom, deixa eu falar um pouco do resumo da história, né? O que o livro aborda, assim? Bom, o livro aborda a história de um casal e uma menina de 8 anos chamada Cláudia. E essa menina, a história desse livro é contada pela perspectiva da menina. Então, essa família com o casal e a menina moram em Cali, na Colômbia. O pai é dono de supermercado, a mãe não trabalha muito, assim, tem alguns bicos aqui e ali, mas não trabalha, basicamente. E a história é contada pela perspectiva da menina e conta todo vamos dizer assim, o crescer e as histórias que acontecem entre os pais, assim, o dia a dia dessa casa é contada pela perspectiva dessa menina Cláudia de 8 anos. E o que é interessante é que essa perspectiva dá todo o tom do livro, assim, porque o que acontece? Quando tu é uma criança, tu ainda tem uma mente livre de preconceitos, livre de qualquer tipo de vício, vamos dizer assim, que o mundo coloca. Depois, quando a pessoa vira adolescente, adulto, a gente começa a ter um vício, alguns padrões que a gente reconhece, e quando criança a gente não reconhece esses padrões. Então toda a história que acontece aqui com os pais, e tem briga com os pais, aqui eu não tô dando nenhum spoiler, tá? Mas todos esses aspectos de infância, assim, da escola, aí tem briga com os pais, e tem as tias e tal, tudo é contado pela perspectiva dessa menina que tá tentando entender, tentando encontrar sentido nisso tudo, né? E outra coisa interessante é que, além de ser contado por uma perspectiva de uma menina de 8 anos, também é contada pela perspectiva por ser só de uma menina já é uma coisa diferente. Por quê? Porque esse livro se passa nos anos 70, anos 80 e, como todo mundo já sabe, antigamente, até hoje em dia em alguns círculos infelizmente ainda é assim, mas as mulheres elas eram tratadas nos anos 80 como a pessoa que fica em casa, que é dona de casa, que não tem muito a obrigação de trabalhar. E conta aqui que o avô, no caso da Cláudia, pai da mãe dela, falava, pô, a mãe dela queria fazer faculdade, e o pai dela falava, não, mas pra que tu vai fazer faculdade? A mulher não precisa fazer faculdade, a mulher tem que ficar em casa e tal. E isso, de alguma forma, moldou quem a mãe dela virou. Então isso, a Cláudia, que é a menina, começa a contar essa história da perspectiva dela, né? Pô, minha mãe não trabalha e tal, e a vida dela é assim, assim, assim. Mas conforme a história vai avançando, tu vai entendendo. Porque o pai da minha mãe falava que ela não tinha que ir pra faculdade, porque enquanto isso, o meu pai, no caso, era forçado a trabalhar, teve que arcar com responsabilidades muito grandes muito cedo. Então ele fala bem dessa perspectiva de uma menina nos anos 80 na Colômbia, que também tem toda uma questão mais ou menos política que é trazido no livro de uma maneira bem leve, não é muito pesada, afinal de contas é uma perspectiva de 8 anos que a gente está vendo aqui, e isso torna a história muito mais fácil de entender. Esse é o resumão da história, mas tu diz, pô, Diego, a história é pela visão de uma menina de 8 anos que é filha desse casal, e basicamente o que tu tá me falando é que a história conta o que essa menina vê dentro de casa e tal. Exatamente isso, só que isso desperta o interesse. Por quê? Por todos esses fatores que eu falei, da visão da menina ser muito ingênua, ela tenta encontrar significado nas coisas, ela começa a ver que a mãe dela começa a ficar muito triste com várias coisas acontecendo, a mãe dela começa a fazer coisas que não são comprovadas no livro, e quem lê o livro vai entender o que eu tô falando aqui, não são comprovadas, mas deixa muito claro que aquilo aconteceu, mas nada é certo. Por quê? Porque a gente está olhando pela perspectiva de uma criança que às vezes não tem toda aquela atenção dos adultos para falar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Os adultos, por muitas vezes, escondem o que acontece na vida real assim da criança, se tem algum problema de matrimonial, algum problema no trabalho e tal. Isso a gente tenta não passar para a criança, e a criança tenta entender por si mesma assim, o que está acontecendo só vendo os fatores. Então é uma narrativa muito interessante. Como eu falei no começo do episódio, não é um gênero que eu ativamente iria procurar. Então que bom que a Intrínseca tem esse tipo de plano, né, de modalidade, que é o Intrínsecos, que envia para nossa casa
literaturas inéditas que a gente se surpreende assim. Enquanto eu tava lendo o livro, eu achei bem legal que... Vocês sabem os filmes do Steven Spielberg, que é filmes de criança, tipo ET? Se vocês perceberem no filme ET, a câmera sempre tá na altura do ponto de vista da criança, para realmente fazer com que o espectador, quem está assistindo o filme, se sinta na pele da criança, ou seja, uma pessoa pequena, assim, olhando para cima e tentando entender tudo aquilo, vendo aquilo como algo massivo, gigante. Então eu me senti muito assim, não comparando Pilar Quintana com Steven Spielberg, até porque não tem comparação, é tipo comparar arroz com sorvete, sabe? Os dois são bons, assim, não tem como comparar. Mas enfim, eu me senti num filme do Steven Spielberg vendo a história se desenrolar por essa criança. E o que eu tinha falado que é interessante do gênero, né? Por que o gênero desse filme, desse livro é interessante, assim? Porque, como eu falei, a mente de uma criança sem vícios, ela tá tentando entender, imagina com 8 anos, lembra quando tu tinha 8 anos, tu não sabia nada da vida, eu obviamente não sabia, e tu tenta encontrar sentido em algumas coisas, e esse livro aqui, por tentar encontrar sentidos em algumas coisas, ele tem momentos de suspense, tem momentos de terror, tem momentos de drama, tem momentos de emoção, tem momentos de choro, tem momentos de alegria, então tem assim, ó, é uma salada mista de gêneros que acontece aqui nesse livro. Eu achei isso muito interessante, mas por mais que esse seja o ponto positivo que eu acho do livro, também é o ponto negativo, porque durante todo o livro eu tava tentando entender o gênero do livro. Então no começo do livro ele já começa com drama e depois vai para um suspense. Acontece alguma coisa que tu fica, porra, caralho, que massa isso, deixa eu continuar lendo. Mas daí, quando o suspense iria começar a se aprofundar, já muda. Aí já volta pro drama. Aí daqui a pouco tu tá no drama e vai pro terror. Do nada, assim, aparece o terror. Assim, a gente fala, porra, tá, então esse livro, no final das contas, é um livro de terror. Sabe quando tu tenta encontrar sentido, todas as vezes que tu tenta encontrar sentido nas coisas que estão acontecendo, assim. E eu acho que é muito a visão da Pilar Quintana, que é a autora, na visão de criança, que a criança muda muito, né? Às vezes ela tá com medo, às vezes ela tá feliz, às vezes ela tá triste. A criança nada mais é do que um ser bipolar, vamos dizer. Acabei de dar o diagnóstico de toda criança menos de 10 anos é bipolar. Porque às vezes tá feliz, às vezes tá triste, às vezes tá contente, às vezes tá chorando, às vezes tá rindo. E é exatamente o que eu achei nesse livro, assim. Às vezes eu tava entrando num suspense, às vezes eu tava entrando num terror, às vezes eu tava entrando num mistério. Eu fiquei, caralho, o que tá acontecendo aqui nesse livro, sabe? E como eu falei, por mais que esse seja um ponto positivo que eu tô trazendo no livro, é uma faca de dois legumes, que nem o meu professor falava, faca de 2 gumes, uma mão de 2 vias. Por quê? Porque parece que o livro tenta ser muita coisa e não é nada. Sabe quando tu vai num buffet livre, daí tá lá no buffet livre, aí tem arroz, tem feijão, tem uma carne, tem frango, aí tem lasanha, tipo arroz e lasanha, tá, beleza. Aí tem batata, aí daqui a pouco tem sushi, tem pizza, tem carreteiro, tem feijoada, tem churrasco, tipo, tem batata frita, tem tudo no buffet, assim. Aí tu tenta experimentar tudo, só que tu acaba não gostando de nada, porque o restaurante não se especializou em nada. Foi exatamente assim que eu me senti lendo esse livro. Tipo, eu gostei da parte que começou a falar de mistério, gostei da parte que começou a falar de terror, daí quando eu iria me aprofundar mais, assim, acaba aquilo. E já muda pra outra. Aí tu lembra, tá, é pela perspectiva de uma criança, então é por isso que ela tá mudando muito. E uma coisa legal também desse livro é que pega bastante a questão dos pais, assim, e como a gente vê os nossos pais quando a gente é criança, né? É o porto seguro da autoridade, a gente tem que respeitar e tal. E essa menina, ela começa a desenvolver emoções pelos pais muito diferentes. Uma emoção pro pai é uma e pra mãe é outra. Acho que muito similar, assim, pro pai é de respeito e pra mãe é de mais intimidade e emoção, assim. Talvez no geral seja assim para todas as famílias. Claro, em algumas famílias graus a mais e graus a menos pros dois, né? Mas eu achei bem interessante isso. Só que esse é o ponto negativo que eu achei, que toda vez que eu me esquentava os pés ali por um gênero, pensando, tá, esse livro descobri, é de terror.
Ah, não, descobri, é de suspense. Pô, daí ele mudava, daí voltava pro drama, daí voltava pro terror, daí voltava pro suspense, daí, pô. E o final dele não me agradou, assim, o final, eu acho que o final ele tentou... ele tentou, acho que, ser um final... Não vou dizer a palavra lacrador, assim, porque tá muito... E não é lacrador que eu quero dizer, ele tentou ser um final muito... muito autoral, assim, muito, nossa, o que que tu achou de significado nisso? Conta pra mim, leitor, o significado é você que dá, não é? Sabe quando acabou o Inception lá do Christopher Nolan, que é aquele negócio que fica girando, que é quase tomba, mas não gira, e tu não sabe se aquilo é um sonho em realidade? Eu senti isso, nossa, eu mencionei Steven Spielberg e Christopher Nolan falando de Os Abismos e Pilar Quintana. Minha cabeça tá em todos os lugares. Mas enfim, esse é o ponto negativo do livro. O ponto positivo, uma narrativa muito simples, porque é de uma perspectiva da criança de 8 anos. Coisas muito bizarras acontecem nesse livro aqui, então quando o livro é de terror, é de terror. Quando o livro é de suspense, tu fica, caralho, será que isso aconteceu mesmo? E tu... 99% de chance de ter acontecido isso, tá? Só a autora vai confirmar ou não, mas quem já leu o livro já sabe do que eu tô falando. Mas 99% de chance daquilo ter acontecido. Fala muito esse livro, uma coisa muito importante. Esse livro fala de depressão. Então tu imagina como é que era discutir depressão. Se hoje em dia já é difícil discutir depressão, porque tem uma galera que fala, não, mas na minha época se tivesse uma inchada não tinha depressão. Sabe uns idiotas que falam isso? Imagina discutir depressão nos anos 80 na Colômbia, de uma mulher, no caso. Bom, não é spoiler aqui. Bom, não vou falar spoiler, mas enfim, uma mulher no livro claramente está num quadro de depressão e a criança tenta interpretar aquilo. O leitor, eu já interpretei como uma depressão, apesar de eu não ser médico, obviamente, nem nada, mas já consigo identificar ali. E, pô, imagina o tabu que era falar sobre depressão na vida de uma mulher ali que tinha um marido que tem, a princípio, tem uma estabilidade, que é dono de mercado, tem uma mulher que não trabalha, então teria aquelas pessoas que, pô, ela não trabalha, por isso tem depressão, vai pegar uma enxada, sabe? Essas coisas idiotas, assim. Então imagina o tabu de falar disso, de depressão nos anos 80. Esse livro ele foi escrito atualmente, então ele volta para esse tempo e fala, porra, olha esses assuntos aqui. Então tem vários estereótipos assim que são bem típicos, estereótipos de serem dados a mulheres. Não estou falando que é o estereótipo típico de mulher, mas típicos estereótipos de mulheres que são dados na mídia e tal. E a autora brinca com isso aqui também. E ela coloca as cartas na mesa assim e fala, olha galera, olha o que as mulheres muitas vezes passam e a sociedade coloca um rótulo ali, mulher que tem depressão e não trabalha e é sustentada pelo marido, já tem um rótulo para isso. Essa mulher não pode ter depressão, não pode reclamar da vida, sabe? Daí tem por meio do livro tem várias metalinguagens assim que tu começa a entender como é que isso funcionava na cabeça da sociedade nos anos 80 e, de certa forma, funciona, infelizmente, ainda hoje. Tá? E por que Os Abismos? Né? Por que é o nome do livro Os Abismos? Justamente por isso, né? Porque, às vezes, a menina falava assim, pô, meu apartamento aqui é uma selva, tem um silêncio que eu não consigo identificar o que é. Às vezes um silêncio ensurdecedor que meu pai e minha mãe não conversam e às vezes não existe silêncio porque os dois estão brigando. Então, de novo, a menina sempre tentando interpretar todas as situações que acontecem na casa dela. E Os Abismos é justamente isso, né? É o vazio que fica te observando ali, tu fica observando ele. É impressionante como com 8 anos de idade a gente já começa a questionar a vida, né? Por mais que a gente tenha todo aquele lado de criança, de brincar e tal, a gente já começa a questionar, porra, a vida é por aqui, por aqui, por aqui, qual é o sentido, por que meus pais são assim, por que as pessoas ao redor são assim. Então, é impressionante, assim, como com uma idade tão nova a gente já começa a questionar isso. E, no final das contas, a minha opinião é que é um livro bom, é um livro legal de se ler, é uma narrativa muito rápida, muito fluida, tenta ser muitas coisas. Eu acho que propositadamente tenta ser muitas coisas e não é. E eu não curti muito isso, mas
possa ter pessoas que gostem. Não é um livro que eu vou morrer de amores, assim, mas é uma história boa, uma história interessante. Fico bem feliz de conhecer esse tipo de narrativa pelo Clube Intrínsecos, que é justamente isso que ele faz. Te entrega coisas novas que tu nunca, de outra forma, procuraria ativamente. Esse é um caso perfeito para mim. Então, fiquei bem feliz de ler a história, mas não é uma coisa que me pegou muito, assim, que, nossa, preciso ler mais de Pilar Quintana. Eu até fiquei interessado em ler esse primeiro livro, A Cachorra, que, pelo que eu entendi, ela escreveu esse primeiro livro dela, A Cachorra, enquanto ela estava amamentando o filho dela, ela escreveu no celular. Então, deve ser interessante. A sinopse eu li ali, fala um pouco também daquela questão da mãe que a mãe que às vezes é mal vista pela sociedade porque não gosta muito, não é que não gosta do filho, mas não gosta muito como a sociedade acha que ela deveria gostar, sabe? Uma vibe A Filha Perdida, que o filme lançado recentemente pela Netflix, e também é baseado num livro, esse filme, que é um livro da Ferrante, Helena Ferrante, alguma coisa assim, que também é uma autora bem, bem conceituada. Mas enfim, fiquei feliz de ler o livro. Deixa eu mostrar para vocês aqui os brindes, então, da Intrínseca. Bom, para começar, o livro, já mostrei aqui para vocês, então um livro bem bonitão aqui, só vocês, assinantes desse clube Intrínsecos, vão ter esse livro aqui, então consegue colocar na tua estante com outros livros de outras cores, com esse loginho aqui, é bem, bem bonito. Como eu falei aqui, o livro internamente é todo florido, porque tem a temática dos abismos e da selva, do silêncio e tal. Tem o marca-página, bem bonitão também, para você que tá vendo aqui. Vamos tentar tirar da luz. Foco não tem, né, galera? Perdemos foco. Deixa eu ler aqui. Quantos abismos cabem dentro de nós? É um livro também bastante espiritual, assim, bastante contemplativo. Então, as coisas não acontecem muito na cara, assim, tu tem que interpretar. Então, esse livro tem isso também. Olha o que fala aqui atrás. Ó. Dei um passo, eles me notaram e se viraram para mim. Meu pai andou até a porta e a fechou com força. Agora não se ouvia nada, só o silêncio. Só o abismo daquele silêncio. Então, como eu falei, uma coisa bem contemplativa, assim, uma coisa bem, até de certa forma, espiritual também. Aqui o jornalzinho que eu mencionei, que sempre vem também dentro da caixa, que tem entrevista com a Pilar Quintana, que é autora, tem artigos também relacionados à obra. Tem aqui uma página aqui, uma double page aqui com o Pablo Escobar ali, com revistas de famosos que são citadas aqui no livro. É meio que uma ambientação da Colômbia dos anos 80 aqui, os anos 70, 80, né? Então tem aqui intrínsecos mais mini biografias de famosos dos anos 80 que estão nas páginas ali. Então tem Elizabeth, Grace Kelly, Natalie Wood, Carrie Carpenter e Isabel Pantoja. Então é bem legal para expandir um pouco da obra, para entender um pouco do contexto. Tem também algumas músicas aqui que vão bem com a obra. Aqui o famoso cartão postal, que também vem. Então o cartão, nesse caso, obviamente, é dos abismos. Então tem todo um estilo bem bacana. E veio também esse pôster aqui, que é bem bonitão, aqui tem toda uma pegada, uma temática aqui de flores e tal, que é bem presente no livro. E aqui atrás também fala de algumas personalidades de mulheres da América do Sul, da América Central, aqui então fala de Frida Kahlo, Sanité Belair, Lélia Gonzalez, Carola Lorenzini e Isabel Allende. Enfim, é bem legal para conhecer mais sobre a história dessas mulheres latino-americanas que fizeram história aqui no nosso continente. E também o brinde que eu perdi, que eu não sei onde é que tá, são imãs de geladeira com essas personalidades aqui, com essas mulheres fodonas aqui da América Latina que fizeram história. Então eu não vou poder mostrar aqui porque eu não consegui achar dentro de cá, não sei se alguém roubou, provavelmente alguém pegou, alguém roubou e não quer falar para mim. Mas, enfim, é a caixa que veio na Intrínsecos de março de 2022.
Muito obrigado por vocês que estão ouvindo, estão assistindo o Bookcast. Temos cada vez mais seguidores aqui. Eu fico muito feliz de fazer esse projeto aqui, de ler livros, de falar deles sobre os livros que eu leio aqui. Eu acho que quando eu tenho uma arés de leitura, né? Às vezes eu tô lendo um monte, às vezes eu não tô lendo nada. E quando eu não tô lendo nada, para me motivar, eu busco conteúdos de livros. Então, ver uma pessoa falando de livro já me motiva a começar a ler outro livro. E se eu conseguir fazer isso para outras pessoas também com o Bookcast, eu já fico muito feliz. Então, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.